Fala, meus amigos, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Vitor Reis e hoje eu quero falar sobre as feridas, os efeitos e aquilo que eu aprendi com igrejas tóxicas, com as feridas que foram causadas no ambiente da igreja. O que isso fez comigo, o que isso me levou a fazer e o que eu levei de aprendizado de tudo isso. E é isso que eu quero compartilhar hoje com você. Vamos embora? Quem nunca aqui passou por uma situação constrangedora no ambiente da igreja? Bom, para quem é cristão já há bastante tempo, já sabe que muitas das vezes isso é comum. E a gente sabe também que existem igrejas que nem são igrejas, líderes que nem são líderes, pastores que não são pastores. E a gente sabe que tem muito irmão, né, que muitas das vezes é deixado ser usado, né, pela carne e pelo inimigo e acaba gerando algo que não é de Deus, algo que traz feridas, machucados e tudo mais. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que já foi machucada, talvez você também já passou por um processo de ter sido ferido, machucado, nesse ambiente onde deveria ser um ambiente de amor, de acolhimento, de cuidado, mas de fato passou por uma situação muito constrangedora. E nesse vídeo eu queria contar o meu testemunho pessoal sobre todas essas coisas que eu passei, né, sobre os efeitos e como eu lidei com tudo isso e com isso Deus, ele de alguma forma produziu bênção no meu coração. Bom, eu lembro da minha primeira experiência que eu descobri, né, quando irmãos que tocavam, ministravam, né, viviam uma vida de moralidade. E eu comecei a ouvir, né, e eu passei por alguns irmãos que me maltrataram, assim, me trataram com falta de respeito, sabe, com desdém. E aquilo ali marcou, e eu comecei a conhecer mais e mais alguns outros irmãos. E aquilo ali me trouxe tanta raiva, que eu falei assim, eu nunca mais vou pisar na igreja. O primeiro efeito que eu tive foi de não pisar mais lá, falar ali é um lugar de hipócritas. E eu lembro que eu parei assim na frente da igreja que eu pertencia na época e eu fiquei olhando o culto rolando e eu falei assim, eu não vou pisar mais nesse lugar, aí é um lugar cheio de hipócrita. E aí, impressionante, eu tive uma experiência interessante com o Espírito Santo e eu senti o Espírito Santo falando no meu coração assim, e você é só mais um também. E ali eu lembrei daquele texto de Romanos, né, no capítulo 3, que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, né? E a gente vai perceber que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, eu não era melhor do que ninguém. A diferença é que eu tinha um zelo, né? E eu simplesmente buscava cada vez mais, sabe, fazer justiça com as minhas próprias mãos, me achar mais importante. E essa decepção me serviu de uma experiência muito importante, que é entender que nós precisamos julgar, no sentido de examinar, mas não podemos condenar pessoas, nem a igreja por conta disso. Eu percebi o quanto eu também sou falho e o quanto eu precisava ser instrumento de bênção na vida dos irmãos, o quanto eu precisava olhar para mim mesmo e reconhecer que é Deus que me perdoa, que Ele que me salvou, é Ele que me santifica e nós não somos melhores do que ninguém. Muitas das vezes, quando deparamos com situações ruins assim, acabamos julgando as pessoas, acabamos julgando uma igreja por causa de uma simples situação, sendo que nós somos chamados para viver em comunhão, edificar uns aos outros em amor e encorajar uns aos outros. Nós não podemos tolerar todas as coisas, mas essa foi uma experiência que eu tive ao lidar com irmãos que viviam de forma imoral. A segunda experiência que eu tive foi simplesmente de ver pessoas que eu amava, que eu confiava, que caíram em pecado e me usaram e me manipularam, né? E essa foi uma experiência muito, muito ruim. Eu lembro que eu estava orando, né? E eu tive uma experiência no qual vinha à minha mente, os teus amigos vão te trair e a igreja vai te decepcionar. Eu liguei para alguns amigos, alguns irmãos, para falar sobre isso e as pessoas não entenderam. E logo depois isso aconteceu. E a pior coisa que tem é quando você descobre, né, que você está sendo usado por pessoas, né, sendo manipulado por pessoas para elas usarem você para os seus próprios interesses e não pela obra do reino de Deus. Isso foi uma grande surpresa até para mim, porque eu achava, né, nesse ponto que na igreja só tinha pessoas boas, que todo mundo era bom.
E depois eu percebi que em muitos casos existem pessoas mal intencionadas, né? Existem falsos profetas, né? Pessoas que profetizam a fim de ganhar recompensas. E isso me machucou bastante. Qual foi um efeito que isso trouxe, né? Um dos efeitos que isso trouxe foi me tornar uma antítese às pessoas. Então, o que aquelas pessoas gostavam, eu não gostava. O que aquelas pessoas faziam, eu acabei rejeitando. Então, acontece muitas das vezes que pessoas feridas por pessoas que dão profetadas e tudo mais, acabam não acreditando mais no mover do Senhor, acabam deixando de lado os dons, as profecias, acabam virando céticos nas coisas espirituais e acabam se tornando uma antítese, né? Anulando a própria palavra de Deus, anulando o próprio agir de Deus por conta de uma ferida, né? Então isso foi algo muito ruim para mim. Um outro ponto também foi de eu ter dificuldade de confiar em outras pessoas. Então, sempre desconfiando de outras pessoas, achando que todo mundo é mal, e aí já não acreditando mais que existiam igrejas sérias, pessoas sérias e tudo mais. E aí, diante disso, eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava lendo Gênesis, né? Comecei a ler Êxodo, o Espírito Santo mandou voltar em Êxodo. E aí, em Gênesis, Gênesis 50 fala que Jacó morre e os irmãos de José acham que José vai matar ele e começa a falar com José. E José fala assim, que Deus transformou as maldições e as maldades que fizeram contra ele em bênção para que muitas vidas fossem salvas. E ali eu entendi que muitas das coisas que eu passava, muitas feridas que eu tinha passado, era para gerar vida, era para edificar a vida dos irmãos, e não simplesmente porque eu era melhor ou que eu tinha que abandonar a igreja e tudo mais. Então, por isso que eu sempre gravo vídeos e trago reflexões para edificar e encorajar a vida de irmãos. Uma outra experiência muito ruim que eu tive foi de enfrentar a rejeição, né? A rejeição, falsos profetas, falsos pastores que usavam, né, o púlpito, a igreja, ensinos, estudos e diversas coisas mais em prol da sua própria causa. E quando você confronta essas coisas, muitas das vezes você é rejeitado, né? Há um assassinato de reputação. Eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, né? Como lidar com isso, mas eu quero falar da minha experiência sobre isso. E isso foi muito ruim para mim, né? Eu acabei achando que, de fato, quase que eu achei que não existia mais nenhum lugar, né, para eu estar, um lugar saudável, e isso gerou uma descrença muito grande, porque eu pensava, todas as igrejas são assim, onde eu for é assim e tudo mais. E foi muito difícil para mim voltar a acreditar que existem irmãos sérios, pastores sérios, líderes sérios. Essa banalização, essa generalização é muito ruim. E a gente muitas das vezes é levado a isso. Então eu fiquei um pouco ácido, um pouco crítico com relação a isso. E aí a experiência que eu tive foi encontrar irmãos e irmãs, ministros, homens de Deus, que não se dobraram diante, né, das tentações desse mundo, que não se dobraram diante dessa natureza caída, que não se dobraram diante dos manjares de Satanás, mas que, ainda que vivam uma vida simples ou luxuosa, eles são servos de Deus, que estão dispostos a obedecer o Senhor, de amar pessoas. E então, eu lembro que a experiência que eu tive foi como se eu tivesse tido uma visão de um campo, assim, de uma floresta toda queimada, toda devastada. Mas o Senhor virava os meus olhos e olhava um campo verdejante, sabe? Via muita coisa boa, sabe? Existia muita coisa que ainda estava vivendo de maneira saudável, tal. E eu também fui lembrado para o Senhor que o joio e o trigo, eles crescem juntos, mas depois eles são separados para o Senhor. É o Senhor que vai separar bodes e ovelhas, que eu não devo fazer justiça com as minhas próprias mãos, que o Senhor vai enxugar toda lágrima, Ele é um Deus justo, é um Deus santo, e existem outros homens e mulheres. E também vai mostrar que a própria Bíblia, né, mostra em diversos pontos que cristãos fiéis sempre estavam passando por perseguições, provações, diante de um contexto, né, que existiam hereges, falsos profetas, falsos mestres. Então, o Espírito Santo é o consolador, então é Ele que nos consola. Então, essa também foi uma experiência que eu tive com relação a isso. Então, para finalizar, essa foi a minha experiência, um pouco da minha experiência com relação a isso, né? E eu queria dizer, assim, que é um chamado do Senhor, sabe?
Enquanto muitos querem rasgar o véu da noiva, enquanto alguns querem fazer justiça com mãos próprias, Deus está chamando irmãos, amigos do noivo, que vão adornar a noiva para o noivo. Irmãos que vão costurar o véu da noiva, irmãos que vão limpar, né? São irmãos que têm uma mensagem de arrependimento, são irmãos que têm um amor e um carinho pelo Senhor e pela sua noiva. Existem irmãos que vivem uma vida fiel e íntegro. Eu tenho conhecido tantos irmãos maravilhosos, tantos pastores sérios, transparentes, né? E isso é muito bom. Então essa foi a minha experiência. Por isso que eu busco sempre edificar a igreja, encorajar, ter uma mensagem de arrependimento, uma reflexão, né? Eu tenho buscado cada vez mais ser ético, que é um desafio, né? Porque sempre parece que você está mandando indiretas. E um outro ponto também se você passou por um ambiente tóxico, você teve contato ou sua experiência, cara, Deus não tem nada a ver com isso. A igreja não é assim. As pessoas, no modo geral, não são assim. Pelo contrário, existem homens e mulheres fiéis. Jesus orientou que essas coisas ruins iriam acontecer cada vez mais. Não desista da sua fé, não desista de caminhar, não desista de congregar, não desista de pessoas, não desista do seu ministério, não desista do seu chamado. Lembre-se que o Senhor é especialista em transformar vales em salmos. O Senhor é especialista em mudar realidades. E eu quero te encorajar a olhar para o Senhor, a parar de olhar para as feridas. Libera perdão, sabe? Entrega na mão de Deus. Pede perdão se você tiver que perdoar, mas tenha um coração íntegro diante do Senhor. Tenha um coração apaixonado diante do Senhor. Não deixe as feridas, as mágoas, o passado, as dores, os traumas, sabe, te parar. Se puder, procure um terapeuta, vá a um psicólogo, procure um aconselhamento pastoral, mude de cidade para estar numa igreja saudável, mas não pare. Deus abençoe, fica com Deus, tamo junto. Então, se esse vídeo te abençoou, se inscreve no canal, deixa seu like, pega esse link, envia para algum irmão, alguém que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Esse é o fundamento desses vídeos, desse canal. A gente aqui quer edificar vidas, abençoar irmãos, assim como eu tenho sido abençoado pelo Senhor. Deus abençoe, fica com Deus, vamos que vamos.